Nós iremos ler apenas alguns versículos do capítulo 5 de 2 Reis, versículo 1 até o versículo 3. 2 Reis 5, 3, de 1 a 3. Versículo 1 do capítulo 5 de 2 Reis diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropa da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a menina à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Talvez você já ouviu essa ministração várias vezes, mas o Senhor sempre se renova em sua palavra, e Ele permite essa palavra nessa noite, propícia ao seu coração. Você crê nisso? Amém. Eu creio nisso, que Deus tem algo que a gente necessita. Muitas vezes a gente pensa o que a gente precisa e não sabe o que nós precisamos da parte de Deus. Queremos receber coisas, mas Deus quer dar outras muito profundas para nós, e que Deus fale ao nosso coração nessa noite. Nós estamos diante de duas pessoas aqui que deixam um grande exemplo para nós, e essa meditação é sobre a personalidade de duas pessoas. Aliás, três pessoas importantes aqui nesse texto. Eu não vou ler o texto todo, e na medida da história eu vou citando relatos que eu quero pontuar. Primeira coisa, nós estamos falando de um homem que é o comandante de um exército. Ele tem um rei, ele era um comandante de um exército na Síria. Ele tem um senhor, alguém destacado, alguém honrado, alguém bem-sucedido, vitorioso no seu trabalho, vitorioso na sua vida secular, na sua vida particular, no seu ofício, como um comandante de tropa. E a Bíblia diz, e a Bíblia relata, que ele é um herói de guerra. É alguém experimentado em guerras, em lutas e batalhas. Alguém que sabe como lutar contra o inimigo. Alguém que sabe conduzir um exército de soldados na sua responsabilidade e ter táticas de guerra. Alguém que comanda. Não é alguém que está no anonimato. Nós estamos falando de Naamã, alguém que sabe estratégias de guerra. Alguém que é vitorioso. A Bíblia diz isso no versículo 1. Veja aí no versículo 1. Um grande homem, de muito conceito, porque o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era herói de guerra. Mas no finalzinho do versículo 1 tem um detalhe. Existe um porém. Existe um porém na vida desse grande homem. Existe um porém que o impossibilita nas suas estratégias de guerra vencer. A Bíblia diz que tudo isso que ele tinha um porém. O porém era que ele era leproso. E nessa noite eu quero te dizer quantos poréns existem na nossa vida. Somos bem-sucedidos em algumas coisas, mas existem desafios ainda por vencer. Existe poréns. Não é só na sua vida. Não é só na sua casa que existe um porém. Não é só na sua história que existe um porém. Na história de Naamã também tinha um porém. Algo que passava dos limites do conhecimento dele. Algo que o impedia de resolver. Algo que toda a vitória que ele tinha, medalhas que ele tinha, aquela coleção toda, não podia trazer aquilo que ele precisava. A cura de algo incurável.
de algo que para a medicina é incurável. Mas nas suas guerras e nas suas lutas que Israel enfrentou com a Síria, o exército sírio trouxe cativo na sua carruagem, no meio da sua tropa, na sua tropa, alguns escravos israelitas. E no meio daquele povo existia uma menina que tinha sido levada como cativa, como escrava, por Naamã. E Naamã pegou aquela menina, talvez ele viu essa menina no meio das guerras com Israel, e falou assim: vou levar para minha casa, vou cuidar dessa menina, essa menina vai ajudar minha mulher. E assim foi a provisão de Deus. Quando Deus quer encontrar alguém nos seus poréns, Ele cria história, Ele cria situações, e Ele coloca pessoas. Ele coloca pessoas na sua vida para resolver os poréns da sua vida. Você pode dizer amém? Amém. Deus envia pessoas para resolver poréns. Jamais Naamã pensaria que aquela menina seria o instrumento de Deus para a vida dele. Naquela situação, ela estava sendo levada cativa para viver na casa dele, para cuidar e ajudar a própria esposa nos seus trabalhos domésticos, as tarefas de casa. E quando aquela menina começa a ter intimidade no meio daquela casa, e começa a descobrir que aquela farda linda, existia algo tão terrível por baixo dela. Talvez aquela menina viu aquele homem se trocar a blusa, ou os braços ali sem aquele casaco de farda, e ver que tinha lepra. Eu não sei, a Bíblia não relata. Só relata uma atitude de uma menina que tem raízes em Deus. Só tem um relato de uma atitude que ela não nega as raízes da vida dela com Deus. Aquela menina chega para sua senhora, aquela mulher, esposa de Naamã, e aquela menina diz assim: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria. Eu posso dizer, os poréns são inevitáveis. As lutas, elas um dia chegam. Desafios novos a ser vencidos. Coisas que às vezes te impede, te paralisa, te intimida muitas vezes. Te deixa para baixo, te deixa cabisbaixo, te deixa triste. De novo, tem que lutar, mas não vejo. Parece não ter saída. Mas aí de repente uma criança. Ai, que coisa linda. Uma criança começa a abrir a boca, ser a boca de Deus. No meio de um porém. No meio de uma história triste, cheia de marcas, cheia de dor, de sofrimento. O que adianta? A Bíblia diz assim: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hoje, glória a Deus que você veio aqui para cuidar da sua alma, porque a sua alma vale mais que o mundo inteiro. Sua alma precisa ser curada dos poréns das suas histórias passadas, de lutas, de fracasso ou de decepções que você viveu. E ali aquela menina abre a boca e diz: existe um homem de Deus na minha terra. Se o meu Senhor estiver diante de um homem de Deus, se o meu Senhor estiver diante de um profeta da minha terra, se o meu Senhor, é como se aquela menina abriu a boca e deu aquele conselho. Eu quero te perguntar: quem são as pessoas que te aconselham no meio dos seus poréns? É uma pessoa de Deus? Sua esposa é uma mulher de Deus? Ela te aconselha com o conselho de Deus? Você tem aconselhado o seu esposo, mesmo ele não estando na igreja, com conselhos de Deus? Você tem aconselhado os seus filhos? Quantas vezes os seus poréns te trazem canseira e enfado? E muitas vezes você diz assim: nem adianta falar porque não ouve. Mas eu quero te dizer: continue falando, continue profetizando, continue aconselhando o que é certo. Uma hora vai entrar, uma hora vai
vai dar certo. E os porém serão resolvidos. Aquela menina dá um conselho, que ele, Naamã, teria que ir até o profeta. Porque ela disse: porque na minha terra tem profeta de Deus. Porque na minha terra tem homem de Deus. Porque na minha terra Deus usa homens separados e consagrados a serviço de Deus. Homens que têm unção para ungir, para curar, para libertar. Naamã, mais do que depressa, mesmo ele sendo tão conceituado, ele é humilde, ele não foi soberbo. Ele aceitou o conselho de uma escrava, de uma menina, de alguém que ninguém dá nada por ela. Tem pessoas que falam assim: quem é tal pessoa para estar me falando isso? Quem é tal pessoa para me ensinar isso? De repente é o que Deus está enviando para resolver o seu porém. E nós temos que ser sensíveis e humildes, como Naamã foi. Inicialmente Naamã, ele é humilde, ele aceita, ele vai. Então ele agora vai aonde? Ele vai diante do rei da Síria, ele é submisso a ordens. E chega diante do seu rei e diz assim: rei, ó rei, vive para sempre. Existe uma menina na minha casa que está dizendo que o meu porém, da minha lepra, da minha enfermidade, daquilo que o Senhor já me acompanha nesse sofrimento, o resultado, a resposta está lá em Israel. Está lá, dizendo ela que tem um homem de Deus. Então, eu preciso ir lá. O Senhor me autoriza aí? Submissão. Submissão. Submissão de Naamã é algo para nós hoje aprender. Muitas vezes nós não queremos ser submissos a nenhum comando, nem muito menos a autorização de Deus. Mas ele submeteu a autoridade que estava acima dele, e Deus foi com ele. Muitas vezes nós somos afoitos, fazemos coisas sem ter conselho, sem ter apoio, sem ter cobertura espiritual. Nesse caso, ele teve apoio de alguém que estava acima dele e que tinha autoridade sobre ele. Para passar para um outro país, ele tinha que levar cartas. O rei da Síria então faz uma carta e declara para o rei de Israel: estou enviando Naamã, e quando Naamã estiver diante de você, promova a cura. Se você quiser ver isso, ele está aqui no versículo 6. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã. Ele é meu servo para que cures da sua lepra. Muitos procuram os homens. Quando o rei de Israel lê essa carta, ele fica em pânico, em desespero. Quem diz que eu sei curar alguém? Porque a carta foi direcionada para o rei de Israel. Quando chegar Naamã, saiba que estou te enviando para que cures da lepra. Eu vou querer dizer para você nessa noite: quem vai libertar você dos seus poréns não são os homens, mas é o próprio Deus. O rei ficou em desespero, ele rasgou suas vestes. Como é que pode? Isso aqui é declaração de guerra. Eu não posso curar ninguém. Eu sou um homem, eu sou um rei, eu não tenho poderes para curar ninguém. Ele rasga as suas vestes e manda uma mensagem para o Senhor, rei da Síria: estás querendo romper a amizade comigo? Mas na realidade a carta estava escrita errada. A carta estava só para apresentar que Naamã ia entrar no território israelense. Porque a carta não era para o rei entrar com ação. O homem não pode resolver seus problemas, nem os seus poréns. Mas existe um Deus que pode usar os seus servos para ministrar nessa noite uma palavra de vitória. E o teu porém ser resolvido. Quem pode dizer amém? Amém. Naamã então agora é direcionado para a casa do profeta. Aliás, quando o profeta Eliseu descobre que o rei rasgou suas vestes, o profeta vem até o rei: rei, por que o senhor está assim nervoso? Eu sou profeta em Israel. Esse assunto não é contigo, é comigo. Manda Naamã ir lá na minha casa. Manda lá
comigo? E a Bíblia diz que Naamã chegou com suas tropas, seus cavalos, seus cavaleiros, e parou diante da porta do profeta. E ficou esperando o profeta sair, fazer todas as honras, né? Suas continências, trazer as honrarias diante de um homem que era um valente de guerra, um homem honrado. E a Bíblia diz que quando Eliseu não sai, então ouvindo Eliseu, o homem de Deus, foi ao rei: porque rasgaste as tuas vestes, deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E Naamã, com seus cavalos, seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Eliseu não saiu para o comandante, não saiu para Naamã. Eliseu manda um dos seus servos. Fala com esse poderoso aí e fala para ele que a ordem de Deus para ele é ir lá no rio, é ir lá e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E o mensageiro foi até a porta, olhou para a carruagem, para todo o aparato real, e disse assim: o profeta manda te avisar que o teu problema e o teu porém se resolve 7 vezes no Rio Jordão. O Naamã ficou irado, furioso. Como é que pode eu ter vindo até aqui e esse homem não sair para vir falar comigo? Quem ele pensa que é? Como é que pode vir até aqui e não me dar nem um pouquinho da atenção dele? Eu quero chamar sua atenção aqui agora. Por que Deus permitiu isso? Porque Deus queria tratar algo no coração de Naamã, que o milagre não viria por homem nenhum. Viria por uma atitude dele, aceitar ou não, obedecer ou não. Muitos de nós conhecemos passagens bíblicas que Jesus tocou o cego, que a mulher que estava enferma com um fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus. Muitas vezes você viu Jesus ir até o túmulo de Lázaro, já estava morto, e ali ministrar a ressurreição. E agora, por que nesse caso específico, o profeta não sai para o comandante da maior tropa, vitoriosa, um homem conceituado, de alto escalão? Ele não sai, ele só dá uma ordem, avisa para ele que para os poréns da vida dele, ele terá que ir e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Foi difícil Naamã entender isso, e Naamã falou assim: não, eu vou embora. Imagina, é demais para mim. A Bíblia relata que ele ficou indignado. Então Naamã muito se indignou e foi dizendo: eu pensava que ele sairia ter comigo, colocaria-se de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da minha lepra e restauraria a minha pele, e eu deixaria de ser leproso. Então aí ele foi indignado para o Rio Jordão, resmungando, e os soldados dizendo: chefe, não fique assim, nós já estamos aqui na metade do caminho, estamos perto do teu milagre, olha, vamos resolver esse problema, não desista. E muitas vezes nós somos assim, como Naamã. Se o pastor não impor as mãos, se o profeta não trouxer uma palavra direta a você, você não sente que o problema já está resolvido. E hoje, nessa noite, Deus quer te mostrar que Ele tem várias formas de resolver os seus poréns. Aleluia. E tem profeta nessa casa aqui dizendo hoje: vai, persevera, é 7 vezes, e não desista. Glória a Deus. Deus queria ensinar a Naamã estabilidade de fé, obediência. Queria ensinar a Naamã para perseverar crendo, porque a Bíblia diz que o Rio Jordão não era limpo, tinha águas barrentas. E aquele homem agora tirar a sua farda diante dos seus soldados
expor a sua intimidade diante dos seus graduados ali, era uma atitude de se despir, deixar-se revelar. E muitas vezes nós precisamos vir diante de Deus sem ver, total desprovidos de qualquer sentimento de complexo ou de inferioridade, e se despir diante de Deus e mostrar a real situação. Quando Naamã mergulha a primeira vez, ele começa agora a dizer, então chegaram ele e seus oficiais, e ele diz assim: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais dizer, lava-te e ficarás limpo. Os soldados oficiais dele estavam convencendo ele a continuar naquele propósito de buscar uma solução para o seu porém. E hoje eu estou aqui para estimular para você não desistir. Para resolver os seus poréns, vai, lava-te, vai ficar limpo. É um processo. Criança aprende por repetição. E a gente aprende a andar com Deus por repetição também. Você exercita a fé hoje, amanhã se exercita de novo, e depois se exercita de novo, e você vai aprendendo a andar com Deus em fé. Eu vou dizer uma coisa, esses dias atrás, agora Deus tem falado muito comigo, que o que está travando ali no milagre de muitos que buscam. Porque ao mesmo tempo que tem fé, no outro dia profetiza ou fala palavras que anulam a fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O ato de Naamã descer as águas era um ato de fé. Quem é que iria validar que aquilo daria certo? Ele mergulhou uma vez, olhou para perto, está do mesmo jeito. Mergulhou a segunda, está do mesmo jeito. E a terceira, e os amigos, os que estavam em volta, não desiste não, são 7. E ele ainda tendencioso a desistir. E talvez o inimigo está aí, falando para você: e aí, você já fez uma campanha assim como a nossa querida irmã? Fez 2. E dá aí um testemunho de vitória. Hoje o culto foi todo preparado para chegar nesse momento e ministrar isso. Nós assistimos um testemunho falando sobre campanha, a outra dizendo sobre campanha, falando sobre jejum. Porque os porém serão resolvidos. Terá solução para os teus poréns da tua vida. Talvez você fale assim: muitos veem as fotos da sua família e dizem: que família linda, e só você sabe quais são os poréns que tem lá. Eu declaro profeticamente que haverá solução para os poréns da tua casa, os poréns da tua história, o porém na vida dos seus filhos, do seu marido, dos seus parentes. E ali então agora Naamã, ele dá a voz, e ele agora se enche de coragem e mergulha 7 vezes. E a palavra relata que conforme a palavra do profeta, na 7ª vez a sua carne ficou limpa como de uma criança. A lição que eu quero trazer nessa noite, que você se aplique ao seu coração, seja aplicado ao seu coração. Primeiro item, que Naamã aceita conselho. E nós precisamos aprender a aceitar conselho de gente de Deus. Aceite conselho se a pessoa é uma pessoa consagrada ao Senhor. Faz a diferença. Não seja obstinado. Por mais que você vai ter que caminhar uma milha, e vai ter um conselho aí difícil a ser executado, mas obedeça. Porque Deus está nisso. Deus está enviando socorro. Deus envia pessoas com conselhos certos. Eu conheço e lembro de tantos testemunhos que eu já dei conselhos, e esses conselhos era a saída certa de Deus para muitos que estão aqui na igreja. Eu louvo a Deus por isso, porque Deus envia conselheiros. Outro item que a gente aprende com Naamã: Deus queria ensinar a Naamã a buscar a solução com instância, com perseverança, com constância, com caminhar
caminhar contínuo, com buscar em fé. Deus usa o homem de Deus, mas não permite o homem estar no foco. Eu quero que você continue vindo a esse lugar, fazendo suas campanhas e buscando a Deus pelo que Ele é. Porque nós não somos nada. Somos apenas escolhidos de Deus para estar nessa posição, para dar um start na tua fé e dar um start na tua obediência e tomar uma posição e uma atitude de constância. A vitória de Naamã só se resolve os seus poréns porque foi constante no mergulhar. Muitos mergulham uma vez e não mergulham mais. Vou mergulhar daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. É assim, nessa velocidade que chegará as respostas. Mas seja constante. Mergulhou uma vez? De novo, Senhor. Ofertou? De novo, Senhor. Vai romper a cura. Vai romper a abundância. Vai romper milagres. Vai abrir portas. Você está entendendo o que Deus quer falar hoje com você? Você está orando na madrugada? Ore de novo. Você está jejuando? Jejue de novo. A milagre de Naamã, por Deus não poderia ter dito assim? Basta 3 vezes. Uma para o Pai, uma para o Filho e uma para o Espírito Santo. Não, são 7. O número perfeito de Deus. O caminhar perfeito com Deus. O mergulhar perfeito com Deus. Deus quer tudo perfeito na sua vida. Ele quer trazer o que é perfeito. Uma obediência perfeita, uma atitude perfeita, uma constância perfeita, um caminhar perfeito. Aquele homem falou assim, mas como é que pode? É muita desonra, não sai nem para mim. Mas Deus não queria. Deus não queria que o homem estivesse no foco. Deus queria se mostrar a Naamã que Deus é Deus. E Ele usa e faz milagres só por uma atitude. Glória a Deus, aleluia. Atitude. O que Deus quer da tua vida aqui hoje para solucionar os teus poréns é atitude. Ministra para quem está do teu lado. O que Deus quer de você é uma atitude de obediência, de perseverança, de constância, de alegria de buscar a solução. E se Naamã tivesse murmurado enquanto mergulhava? Teria sido 14. E se tivesse murmurado mais um pouco, teria sido quanto? 28. Porque para chegar em Canaã, Deus havia determinado que seria 7 dias e virou 40. Como é que você faz essa matemática para chegar em 40? Na medida da proporção da murmuração, dobra. Qual é a tua atitude? Você busca a Deus e murmura? Como é que é você? Pergunta para cá do lado. Quando você busca a Deus a solução do seu porém, depois você murmura, não aguenta essa encrenca, não aguenta esse povo. Oh, situação difícil, ainda tem que ficar fazendo campanha por eles. Para de murmurar. Porque a murmuração, ela tira, ela rouba a dinamite da tua obediência e da tua fé. Busque a Deus por simples assim. Se eles não têm fé, tenha você. Amém. 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 Você deve ter olhado para esse banco, olha, tinha que ter alguém sentado aqui do meu lado para ouvir essas coisas. Tinha mesmo? Mas Deus chamou você. É com você que Deus quer falar, não é com eles não, é com você. Eles poderiam ter vindo no culto hoje, mas veio você. Então deixa eu dizer uma coisa nessa noite. Deus tratou com Naamã e não foi só a lepra. Deus ensinou a Naamã que não precisa ter homem nenhum impor as mãos sobre ele. Basta uma atitude de obediência. Que é aquela obediência de cumprir a determinação ao pé da letra, mudaria a sorte, mudaria o quadro e traria cura. Deus usa os pastores? Usa. Deus usa
usa com imposição de mãos? Usa, porque Deus passou o lodo nos olhos do cego, e o cego voltou a ver. Mas nesse caso, se não tiver ninguém impor as mãos sobre a tua vida e você entrar no propósito de permanência com Deus, vai dar certo. Tua vitória virá. A tua vitória virá. A tua vitória virá. Será perfeito. Os teus poréns terão solução. O que Deus ensina para Naamã é isso. Porque ele queria ver um ato religioso, religiosidade. E Deus não está querendo religiosidade, Deus está querendo obediência. Ele achou que um profeta ia sair na porta, invocaria Deus, levantaria as mãos, falaria em línguas, invocaria o nome do Senhor, tocaria na lepra. E com aquele homem Deus não quis fazer nada daquele jeito. Então quero dizer mais uma coisa a você: com cada um é diferente. Do jeito que Deus vai trabalhar na tua história é diferente do que trabalhou na minha. Talvez na sua vida vai ter que ter gente impondo as mãos, repreendendo o inimigo, e talvez não, vai acordar liberto, porque decidiu ser constante. E eu aprendo muito com Naamã. Ele é liberado da lepra, mas ele volta para servir a Deus. E ele voltou ao homem de Deus, ele volta lá com a comitiva, mas ele volta para tentar ofertar e dar ofertas. Ele tinha levado ouro, prata. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Pois te peço, aceites o presente do teu servo. Agora ele não é mais o comandante Naamã. Ele é servo do profeta. O que quer dizer? O que tu mandar eu fazer, eu vou fazer. Se mandar eu jejumar, eu vou jejumar. Ele está se colocando agora como servo. Quando você é constante, vê os primeiros milagres, você agora se submete, é submisso. O que é para fazer, pastor? Faz 7 dias de jejum. Vai fazer. E ele volta e diz assim: receba do teu servo um presente. Porém o profeta diz: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Insto com ele para que o aceite, mas o profeta Eliseu recusou. Então disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E nisso perdoe o Senhor a teu servo, porque o meu Senhor entra na casa de Rimon ali para adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também tenho que curvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, perdoe o Senhor a teu servo. O que ele queria dizer? Nunca mais darei holocausto a outros deuses. E tive que ir na casa de Rimon para prestar culto a outros deuses. Que o Senhor me perdoe. Então Deus resolve o porém e começa a mostrar para Naamã: eu sou o Deus verdadeiro, diz o Senhor. Não foi pela imposição de homens, mas foi pela intervenção divina. E ele se torna verdadeiramente do Senhor, e a adoração é só ao Senhor, não mais ao holocausto a outros deuses. Se você está vindo buscar ao Senhor, assim como esse homem teve os seus poréns resolvidos, curado, e ele se converte definitivamente só a Cristo, só ao Deus verdadeiro, é isso que Deus quer de você. Que você seja permanente, perseverante, buscando a um Deus que faz, somente ao Senhor. E ele reconhece os seus pecados e se arrepende. Houve arrependimento no final, de adoração a outros deuses, deuses que não puderam fazer nada por ele. E aí o profeta diz: vai em paz, a tua fé te salvou. E nessa noite, o que Deus quer falar com você? Seus porém serão resolvidos. E a ordem é essa: 7 vezes.
7 vezes mergulhando com Deus. Esses 7 vezes pode ser simbólico? Sim. Mergulhe uma vez, mergulhe 2, declara para quem está lá, mergulhe 3. Quem faz 3, faz 4, 5, 6. E mergulha a 7ª, porque na 7ª será perfeito. Para uns é perfeito na 7ª, para outros é perfeito na 14. O que importa é que você tem um Deus que resolve os poréns dos homens. Amém. Se coloque de pé. Hoje é tempo de cura na tua vida. O que você veio buscar? Hoje Deus quer uma aliança na sua história. Hoje Deus quer a sua submissão a essa vontade de Deus. Não que você caminhe distante do Senhor. Feche seus olhos. Talvez você tenha um Deus, serve a Deus ou reconhece a Deus, mas tão distante, sem compromisso. E o Senhor está querendo que você mergulhe mais. E que você tenha um relacionamento, uma história como aquele que pode mudar a tua vida e resolver os teus poréns. Você poderia pôr a mão no seu coração e fazer uma autoanálise. Como você tem caminhado até agora? Você tem confiado verdadeiramente no Senhor? Você tem confiado, mas às vezes não é constante. Deus quer o teu caminhar constante. Essa inconstância atrapalha. Essa inconstância atrapalha. Deus quer você constante, crendo. Simples, numa ordem, num conselho. Naamã alcançou a sua cura, porque ele buscou na fonte. Ele buscou em Deus, o Deus que faz. E nós temos o Deus que fez os céus e a terra. Ele é poderoso para resolver papéis, assinar uma nova história, dar vitória, dar milagres. Mas antes disso, não somente isso, Ele também quer que haja arrependimento. Ele também quer que você volte e peça perdão por momentos que foi inconstante ou a sua adoração não foi ao Deus verdadeiro. E hoje Ele quer salvar e Ele quer curar. Hoje Ele quer mostrar favor. E muitas vezes você já tem tudo isso, mas tem fé e no outro dia fala coisas que neutralizam a sua fé. E aí o porém não se resolve. Fica talvez até pior, porque você murmurou. E a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. E para agradar a Deus, precisa ter fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou orar por você que está aqui nessa noite. Senhor, visita o coração dos meus irmãos. Você poderia orar por si? Pai, Tu conheces o porém de cada coração, de cada família aqui. E só Tu podes mudar a história. Aquele homem, Pai, ele precisava conhecer o mover do trono. Uma ordem, um conselho que vinha de Ti. E o Teu conselho hoje é esse: permanecer inabaláveis. Porque assim como os montes, seremos aqueles que permanecem firmes, inabaláveis. Eles verão a Deus. E nós veremos milagres e soluções se permanecermos em Ti. Senhor, Tu sabes se nesse ambiente tem pessoas que precisam ter um encontro contigo. E nessa hora, Senhor, é a hora que o Senhor pode salvar. É nessa hora que o Senhor pode perdoar novamente. E é nessa hora que o Senhor pode tirar todo tipo de lepra, todo tipo de pecado, toda incredulidade, toda fraqueza, todo desânimo. Toca no coração dos meus irmãos, muda a história deles.